Segundos. Então vamos iniciando mais uma live da minoria. A gente que tem tentado fazer da liderança da minoria, das redes sociais, um espaço de debate dos principais temas da agenda brasileira, né? A gente quer contar com a sua participação. Se você está acompanhando, não deixe de compartilhar, curtir essa publicação para que mais gente veja. Hoje o tema é super importante, a PEC 32, a PEC da reforma administrativa que tanto pode afetar aí a vida dos brasileiros e os serviços públicos que são urgentes como nunca. Hoje a gente está com a participação de 3 deputados muito importantes, cada um na sua área. Deputada Alice Portugal, pela Frente em Defesa do Serviço Público. Muito obrigado, deputada, pela sua presença. Deputado professor Israel, do Partido Verde, aqui do Distrito Federal. Muito obrigado também, deputado, por receber nosso convite. E também o líder da minoria, deputado José Guimarães, que está aí representando também, né, a minoria, que é esse espaço de construção de unidade na Câmara dos Deputados. Deputado, qual que é a importância dessa luta e por que todo cidadão brasileiro deve defender aí o Estado brasileiro, os serviços públicos e lutar contra a PEC 32? Bom, boa tarde a todos os internautas, os que nos acompanham nesta breve reunião, nossos dois grandes, nossa companheira Alice, que é deputada que na minoria tem um carinho, um respeito muito grande por ela, dado o compromisso que ela tem com os baianos e com o povo brasileiro. Alice, um beijo para você, assim, de coração, a minha estima. Professor Israel, o Israel eu conheci mais recentemente, mas é um baita do sujeito, né? Solidário, atento às questões do Brasil. Agora há pouco a gente estava conversando sobre a pandemia. É claro, Rafa, que, bom, era para a gente discutir hoje a pandemia, mas há um tema que, infelizmente, esse governo não está preocupado com a pandemia, nem toma medidas que possam contê-la, impedir a morte de tantos brasileiros e brasileiras. Nós somos obrigados a discutir um tema que o governo quer, de todo jeito, votar e apressar a votação no Congresso Nacional, que é a reforma administrativa. Semana passada, há 15 dias atrás, votou-se a tal PEC emergencial. E a PEC emergencial já foi um duríssimo golpe que eles deram, o ministro Guedes com o governo Bolsonaro, do ponto de vista da desconstrução de direitos. Nós pedimos algumas maluquices, como eu chamo aqui no Ceará, que eles queriam fazer, mas ela, em nome de aprovar o auxílio emergencial, que até hoje não se sabe qual o valor nem como será pago, aprovar a PEC emergencial, agora querem aprovar urgentemente a reforma administrativa. Em primeiro lugar, sim, viu, Israel e Alice, no momento de pandemia, só um governo enlouquecido politicamente pode querer introduzir essas pautas. O Brasil devia estar mobilizado para enfrentar a pandemia, era por vacina. Cuidar do Brasil, deveria estar fazendo isso como qualquer país do mundo está fazendo. Eu fiquei assustado ontem à noite, só um breve introito, Alice e Israel. Nós somos o 51º país em vacinas. Imagina, um dos maiores países do mundo. Chega a ser chocante. Nós ficamos todos chocados. E agora o governo inventa de querer votar essa PEC da reforma administrativa. O que essa PEC representa e por que nós temos que debater, o que você colocou? Na verdade, o governo quer flexibilizar tudo do ponto de vista do serviço público para dar o direito ao presidente da República nomear com quem quiser, demitir quem quiser. Todo tipo de contrato é permitido com essa PEC. Ela é, na verdade, a desconstrução total dos serviços públicos. E no momento que o país precisa de serviço público de qualidade, ampliação dos serviços, com essa PEC, não tem mais direito do servidor, porque ele está à mercê de qualquer humor do governante ou do presidente da República. Flexibiliza a estabilidade, determina que o presidente, vários tipos de contrato indeterminado, contrato determinado, contrato temporário, todo tipo de contrato, altera o modelo jurídico do serviço, da contratação do serviço público. É algo inacreditável como é que o governo quer fazer isso.
É por isso que nós estamos insurgindo contra essa PEC, essa perversa PEC, né, Alice Israel? Porque ela é um desserviço ao serviço público, né? Eles que tanto falam que o serviço público não pode ter apadrinhamento político. Imagina, essa PEC, eu diria, é a PEC do apadrinhamento político, porque o presidente de plantão, o governo de plantão, vai nomear quem quiser. Não tem mais concurso público, não tem mais estabilidade, não tem. É claro que o serviço público você tem que ter regras, mas do jeito que essa PEC está, é entregar essa PEC completamente às forças que não têm interesse do Estado protetor, do Estado que ajuda, que planeja, que protege, que presta serviço de qualidade à população. Essa PEC é um desserviço ao país. É por isso que a deputada Alice e o professor Israel, que são a Alice é coordenadora, Israel é presidente das duas frentes, a frente do Serviço Público, a Gleice, e o Servir ao Brasil, Israel, nós precisamos construir um amplo movimento para interditar a aprovação dessa PEC. Não sei se conseguiremos, né, Alice e Israel, mas vale muito a luta, porque é o que nos resta. Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar escutando, deixando a banda passar, não. Nós vamos ter que lutar, denunciar isso, né? E isso chega a ser uma coisa cruel. Enquanto o Brasil agoniza, as pessoas estão morrendo, quase 300 mil pessoas mortas, eles por trás aqui, ó, o Guedes privatizando, vendendo. Você viu, né, esse dia, semana passada, anunciou a extinção da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Quer vender os Correios agora, já está um processo rápido, a Eletrobras, a nossa Israel, a chefe do Nordeste, que foi a grande responsável pela luz para todo, a luz, o bico de luz que chegou no sertão do Nordeste, né, Alice? Nós conhecemos muito bem isso, quer acabar com tudo. Essa gente está prestando um desserviço a tudo que possa imaginar no Brasil. É por isso que nós temos que lutar muito para impedir a aprovação dessa PEC, né? Vocês dois que são presidentes dessas frentes, vamos lutar muito, vamos mobilizar. Mas eu passo então a palavra para vocês nos ajudarem nessa reflexão e que medidas as frentes estão tentando fazer para impedir a aprovação dessa matéria. Quem começa, Alice ou Israel? Não, eu cheguei atrasada, Israel, fica à vontade. Alice, Israel, obrigado pela gentileza. Hoje a gente inverte aqui numa declaração feminista. Então, pronto. Obrigado. Os cavalheiros primeiro. Obrigado. Zé Guimarães, essa PEC 32, ela é uma profunda alteração na Constituição que fere a espinha dorsal da Constituição de 88 sobre o serviço público brasileiro. Ela é extremamente agressiva porque ela altera 27 trechos da Constituição, introduz 89 novos trechos, acrescenta 4 artigos inteiros e ainda diz que é liberal. Quer dizer, olha o tanto que os liberais gostam de Estado, né? Quer dizer, uma intervenção brutal na nossa Constituição. Ela é a demonstração de que o governo está mesmo passando a boiada, porque nós estamos alterando a Constituição de maneira muito veloz, inaceitável para um regime democrático que se quer estável. O governo está desestabilizando o país. Essa PEC, ela traz um prejuízo imenso para o país, porque ela desconsidera os debates que precederam a Assembleia Nacional Constituinte de 88. Aquela Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, ela foi construída com base em insumos longamente acumulados sobre a estrutura formativa do Brasil. Guimarães, aquela Constituição que hoje nos orgulha, ela veio do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, ela veio do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, ela vem do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchado e Voto. E sabe o que esses 3 pensadores pensavam em comum sobre a estrutura do Estado brasileiro? Eles pensavam que o pior defeito da nossa estrutura era o patrimonialismo. A confusão entre o que é público e o que é privado. E a Constituição de 88, Guimarães, apresentou um remédio para curar a doença do patrimonialismo. Esse remédio chama-se estabilidade do serviço público. Essa é a PEC do apadrinhamento.
Essa é a PEC do patrimonialismo. Por quê? Porque ela diz que para melhorar o serviço público brasileiro, a gente tem que acabar com a estabilidade do servidor. É como se a gente identificasse uma doença, diagnosticasse a doença e o médico passasse o remédio errado para a doença. O serviço público brasileiro precisa melhorar, mas ele não vai melhorar com o fim da estabilidade, porque a Servibrasil e a frente do serviço público tem relatórios que mostram que onde você tem servidor estável e concursado, você tem boa oferta de serviço público. E que o mau serviço público brasileiro, Zé Guimarães, se concentra naqueles municípios onde o prefeito indica a diretora da escola, onde o vereador pega currículo de professora para entrar e dar aula na escola porque não tem dinheiro para fazer concurso. Então, o governo diz que tem que melhorar o serviço público, mas o governo retira justamente o remédio que poderia melhorar o serviço público. A estabilidade é inegociável. A estabilidade é a garantia de que o servidor poderá agir de acordo com a lei sem ser pressionado pelos caprichos da política. Bom, Alice, aí, o que nós podemos fazer mais, além do que o professor Israel falou, para a gente deter, né, essa boiada, onde passa um boi, essa boiada que está passando a rodo aí nas garantias constitucionais do país, na Constituinte, nos direitos, né? Pois bem, Guimarães, primeiro eu quero dizer da importância desse momento. Você, como esse grande líder que tem sido conduzido os trabalhos e a busca dessa unidade na minoria, nos partidos e nos corações democráticos, como é do professor Israel, tem sido essa pessoa que faz essa amálgama, que organiza essa unidade. Por isso, eu quero, inclusive, registrar a importância da sua condução durante todo esse tempo. Para mim, tem sido uma honra trabalhar ao seu lado. E o professor Israel, que representa um segmento destacado do serviço público, diga-se de passagem, é o segmento mais atingido do ponto de vista do argumento usado para a existência da PEC 32, que são as chamadas carreiras típicas de Estado. Mas a cada dia me convenço, Guimarães, de que nós precisamos desmistificar que as carreiras, talvez de menor exigência acadêmica, elas não são tão importantes para o Estado brasileiro, porque, na verdade, são. Quando nós hoje observamos o trabalho de um atendente, de um auxiliar de enfermagem, de um maqueiro, de um motorista de ambulância, nós estamos verificando o papel do servidor público. Este papel do servidor público, ele é completamente desconstruído na PEC 32. A PEC 32, ela, na verdade, aniquila o artigo 37 da Constituição Federal, como o professor Israel levantou, mas, acima de tudo, ela aniquila os princípios gerais do serviço público, que são 5, são aqueles princípios que foram trabalhados na construção do regime jurídico único, na construção da própria Constituição Federal. Então, impessoalidade, a garantia efetiva, né, de todos os princípios da transparência, etc. Aí acrescentam 8 novos princípios. E tem um desses princípios, da subsidiariedade, que é um novo princípio, que, na verdade, é a alma da reforma. Eles dizem que o servidor público, o serviço público, só poderá fazer aquilo que a iniciativa privada não oferece. Essa é a grande verdade. É a verdade de oferecer ao mercado esta fatia generosa de oportunidades de oferir lucro com aquilo que não deve ser elemento de construção de lucro, porque servir ao público com ações de Estado é algo fundamental, até porque é necessário separar governos de Estado e porque os governos passam e a estrutura de Estado permanece. E é necessário, acima de tudo, se valorizar essas funções como funções públicas que dão acesso a todos, independentemente de classe social, de condição econômica e outras questões que venham a diferenciar uma pessoa da outra, um cidadão do outro.
A reforma ela é tão profunda no aspecto da desconstrução do serviço público que ela oferece uma caneta imperial ao chefe do Executivo. O chefe do Executivo poderá, doravante, se aprovada a PEC 32, com uma canetada, fechar uma autarquia, analisar a arquitetura do serviço público. Isso é uma coisa muito grave. Vocês vejam, o presidente atual, o cidadão que enverga a faixa presidencial, no momento que nem deve ser nomeado, né? Efetivamente, ele odeia os órgãos de controle ambiental, por exemplo, né, professor Israel? Odeia o IBAMA, o ICMBio. Ele pode, de uma canetada, dizer que tem demais. Ele pode fechar um campus de um instituto federal. A caneta imperial do presidente está garantida na PEC. O estágio probatório, que é importante que o servidor seja formado durante um tempo, que ele entra ainda novinho no serviço público. Mas o estágio probatório não será mais contado no tempo contratual do funcionário. Ele só terá confirmação do seu ingresso ao fim do estágio probatório, ainda com regras a serem determinadas em lei posterior, em lei complementar, ou seja, construindo insegurança jurídica brutal para quem estuda e faz um concurso, uma disputa enorme, um aguardo enorme para ser chamado, especialmente nessas carreiras a que eu me refiro. Então, o projeto é um projeto que desconstrói direitos, que faz com que o servidor público seja ainda muito mais hostilizado, né, quando, na verdade, ele é um elemento participativo na construção das políticas de Estado. Ele exacerba no poder do chefe do Executivo e, lamentavelmente, abre para o mercado incorporar funções que, em geral, o mercado não se interessaria, porque elas não são de lucratividade alta, em maioria. Né? Então, interfere na remuneração, interfere nas carreiras, é uma desconstrução, né, dos direitos adquiridos do servidor e, infelizmente, prejudica, em última instância, aquele que tem o direito a receber esses serviços. Gestão de pessoas, política remuneratória de benefícios, ocupação de cargo de liderança e assessoramento, organização de força de trabalho no serviço público, progressão e promoção de funcionários, e aí vai. Então, ele mexe em tudo com essa PEC 32. Que saídas, Guimarães, você me pergunta? Unidade é a saída. Né? Então, no dia 24, quarta-feira, o Fórum das Entidades do Serviço Público realizará, né, paralisações e greve e um tuitaço a partir me parece que é das 15 horas, e nós precisamos entrar forte nisso, 15 horas. E esse é o Fórum das Entidades do Poder Executivo, em geral, servidores de universidade, da Previdência, né, dessa área, e nós temos que construir algo junto com a FONACAT, né, com os demais sindicatos, para que juntos nós entremos nisso. Não há diferença que possa nos separar em relação a isso. Eu participo dessa frente, liderada pelo senador Paulo Paim, de longa tradição na defesa do serviço público e da previdência social, não é? E vamos juntos nessa construção, porque se formos juntos, a população se manifesta e é da pressão de fora para dentro que a gente aprovou o Fundeb e que nós temos condições, mesmo em número matemático menor, não é, de aprovar matérias do interesse da sociedade. Bote para votar o auxílio emergencial, para ver se a gente não aprova R$600. Por isso vão correr para não botar para votar, mas nós vamos exigir. Então, é isso. Vocês que nos acompanham, entrem na luta em defesa do Estado brasileiro e do setor público. Essa é a nossa resistência, né, Alice Israel? Deixa eu só levantar, dentro do que o Israel começou a levantar, e você também tocou, Alice, um aspecto que eu penso que o nosso internauta poderia leve muito em consideração, e o professor Israel ele levantou isso. O artigo 37 da nossa Constituição define bem o caráter público da administração. A administração pública direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, etc., obedecerá aos princípios de legalidade, né, professor Israel, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O governo quer acabar com isso. E, consequentemente, a ideia que está na nossa Constituição, que é quase como uma cláusula pétrea, que é o cidadão brasileiro, para ter acesso ao serviço público, tem que ser através do concurso público, né, Alice? Ele está acabando, a PEC está acabando. Dificilmente você terá mais algum concurso público, porque tudo pode contratar, o chefe pode contratar quem quiser, o tipo de contrato, tudo desconstitucionaliza todos os princípios que norteiam a administração pública federal, estadual e municipal, com base na Constituição. Porque eu vou até mostrar, né, professor Israel, você que é, chamar você, nós somos colegas, amigos, enfim. Veja bem, isso aqui, essa Constituição, né, Alice? Isso aqui não é coisa de brincadeira, não. Qualquer sopro, eles querem mudar a Constituição. Mudaram uma PEC emergencial, tal da PEC, em 48 horas, né, Alice, professor Israel? Isso aqui não pode. Quantos meses, quantas horas os constitucionalistas de 88 levaram, país mobilizado, para aprovar essa Constituição de 88? Né? Às vezes eu fico pensando, eu conheci muito, Alice, o Ulisses Guimarães. Eu era meninote, ele andava muito aqui pelo Ceará também. O que diria o Ulisses Guimarães hoje, se ele estivesse ainda vivo, que não está, essa brutal desconstrução que eles estão fazendo da nossa Constituição? E a PEC, essa PEC da reforma administrativa, a PEC 32, é isso também, como tantas outras que estão acontecendo, outras que estão sendo aprovadas, né, sem levar em conta todo o caráter dos constitucionalistas que elaboraram essa bela da Constituição, como dizia Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã. Estão destruindo tudo. E essa PEC acaba com o serviço público, evidentemente, o concurso, e, consequentemente, eu fico perguntando se essa PEC for aprovada, se essa pandemia demorar muito, parece que vai demorar, infelizmente, essa desgraça. Se o governador, se um chefe do Poder Executivo estadual municipal for montar uma UTI ou um serviço a mais para a população, primeiro tem a PEC emergencial lá de trás, né? Lá de trás. Ele não pode fazer concurso mais para nada, vai ter que sair nomeando quem quiser. Aliás, professor Israel, você falou bem, é a PEC do patrimonialismo brasileiro. É a PEC do compadrio político, isso que eles diziam tanto que iam desfazer quando assumisse o governo. É isso que nós estamos vendo. A outra coisa, Alice, também é muito importante. Eu estava, agora há pouco, numa reunião com os movimentos sociais em Fortaleza, reunião, claro, virtual, né? E é preciso esse país parar de forma diferente no dia 24, para ver se a sociedade escuta. Porque, de repente, Alice, Israel, nós estamos as pessoas começaram a naturalizar a morte. Eu tô assustado com isso. Nós que temos tradição de luta, nós que vemos, né, Alice? Eu conheço a Alice, Israel, bem de antes dos movimentos estudantis. A gente, poxa, nós lutamos tanto por esse país. Eu era acadêmico de Direito na Universidade Federal do Ceará. E essa Constituição, a quantidade de debates que nós fazíamos na época aqui com Teotônio Vilela, com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, nós trouxemos meio mundo de gente do nosso centro acadêmico, o DCE da Universidade Federal do Ceará, para discutir as propostas que foram consolidadas na Constituição de 88. E essa gente está acabando com tudo isso. Eu, sinceramente, eu não sei aonde é que nós vamos parar. Alice, eu estou chocado. A Alice me conhece, Israel, e sabe que eu sou muito tranquilo. Mas a gente fica até sem saber o que fazer, frente à impotência de um governo genocida, irresponsável, que não está nem aí para nada. Tanto faz morrer 200 pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas por dia, onde já se viu isso. E essa gente agora quer aprovar a bomba desta PEC urgentemente, a comissão especial, Alice. Mas eu, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Porque parece que tem uma maioria surda
nesse Congresso, né, Israel e Alice? Parece que tem, porque é a boiada passando. Infelizmente, o nosso papel é resistência, é a luta. Nós não vamos abrir mão disso, que é o que nos resta, nós somos minoria lá dentro. Mas essa gente vai ter que pagar caro. A história haverá de fazer justiça com essa desconstrução que eles estão fazendo, dos princípios básicos da ordem democrática, da nossa Constituição, das normas, das leis. Cada dia é um escândalo político que essa gente cria. Então, eu estou fazendo também mais que quase como um desabafo, viu? Eu estou vendo aqui as pessoas morrendo, gente amiga. A Alice falou aqui de um grande amigo nosso do PCdoB, o Haroldo Lima. Minha gente, as pessoas estão naturalizando essa barbárie que está acontecendo. Eu acho que o nosso ataque a essa PEC tem que ser porque nós defendemos a vida, isso aqui é antivida, isso aqui significa o controle autoritário que eles querem fazer, inclusive das leis do país, do serviço público. Nós não podemos aceitar isso. Mas, enfim, né, nós temos que fazer, eu penso que a unidade, né, a unidade que vocês, as frentes, podem fazer, né, a mobilização é o que nos resta fazer nesse momento grave da vida brasileira e que nós temos que derrotar esta bomba desta PEC. Tudo eles querem fazer e nós, pelo menos, vamos resistir, né, Alice? Com certeza, com certeza. Essa é uma questão, não é, professor Israel, que nós estamos segurando há algum tempo. Eu não sei se vocês observaram o noticiário de hoje, a Carta dos 500, né? Então, são economistas, ex-ministros, Israel tinha comentado comigo, o deputado Israel tinha comentado comigo. Então, tinha comentado essa carta ela tem uma natureza humanitária, uma exigência de atitude por parte desse segmento da elite econômica brasileira para com o governo, mas uma das exigências deles é a imediata votação da reforma administrativa. Então, você veja que, infelizmente, há uma visão muito distorcida sobre o papel do Estado Nacional. No momento em que o mundo inteiro, não é, precisa de mais Estado e dá mais Estado, no Brasil, retira-se o suporte das políticas públicas, porque são os servidores públicos e a máquina do Estado que dão suporte. Quem carrega as vacinas para o interior quando ela chega? Quem garante a sua aplicação, a sua distribuição? Né? Nós vamos terceirizar toda a estrutura da vacinação em nosso país. Portanto, isso nos preocupa sobremaneira, porque ao invés de uma resposta humanitária, ou mesmo da criação de um fundo, por que não cria um fundo privado para aumentar o auxílio emergencial? Né? São tantos os ricos, os muito ricos. Para eles, ao final das contas, se unirem é muito pouquinho. Poderiam fazer algo dessa natureza, mas uma das primeiras exigências eu vi a Helena Landau falando agora. Ela dizendo né, que uma das exigências deles é votar já, porque isso é economia para investir na vacinação. É uma distorção, uma tentativa mesmo de desconstrução do Estado, de fazer com que as pessoas tenham a ideia de que você, tirando o direito de um servidor, um porteiro de um hospital, um professor de uma universidade, que isso vai resolver o problema, não é, da sociedade em termos de economizar. Não é aí que está o problema. O problema está nos juros da dívida pública, que a gente paga e é um poço sem fundo que não acaba de pagar nunca. É a PEC do fim do mundo, a Emenda Constitucional 95, que nos leva a uma condição de subalternidade, de não aplicação de recursos no que é fundamental. O orçamento desse país é completamente taxado e o que resta é muito pouco. Então, não é defenestrando quem trabalha que nós vamos resolver o problema fiscal e econômico do país. Isso me preocupa, porque podem ganhar esse debate na sociedade e nós precisamos esclarecer com rapidez. Deputado Zé Guimarães, nós, da Servir Brasil, vamos estar junto com a deputada Alice Portugal no dia 24. Acho que as entidades todas perceberam que se elas estiverem divididas e se elas levarem certas rivalidades que são naturais
para esse momento histórico, nós vamos ter um problema. Somos todos servidores. Esse é o nosso mantra, né? Porque o servidor de carreira típica, que nem é definida na PEC, a PEC propõe ao Congresso que dê um cheque em branco, para que depois se defina o que são carreiras típicas de Estado, né? É uma PEC criminosa. Então, esses servidores que, porventura, vierem a ser de carreiras típicas vão ter suas equipes fragilizadas. Você vai ter o auditor que vai aplicar a multa e o administrativo que vai receber a ligação do governador e vai botar a multa no final da gaveta, embaixo dos outros documentos. Então, nós entendemos que a estabilidade tem que ser para todos os servidores, para não enfraquecermos as equipes, para o Estado brasileiro continuar evoluindo como vem desde 88, né? E nós entendemos também que essa PEC veio para obscurecer o verdadeiro debate que deveria estar sendo feito pela sociedade brasileira. Nós deveríamos estar discutindo a mãe de todas as reformas, a reforma tributária. Quando começamos a discutir a reforma tributária, a Alice lembra bem disso, né? A sociedade começou a falar coisas muito incômodas. Pessoas comuns começaram a dizer que o carro popular não paga, que o carro popular paga imposto, mas o iate, a lancha, o helicóptero, o jatinho não pagam. Gente comum discutindo nas ruas que a gente não tem taxação de herança. Nós taxamos a herança em 8%. A Alemanha e o Japão são tão comunistas que taxam em 50%. Né? A França comunista taxa em 60%. Quer dizer, é um absurdo. A gente tem que discutir um sistema tributário que seja progressivo, que cobre mais de quem pode contribuir mais, de que diminua a cobrança de taxas sobre o nosso consumo. É um absurdo, deputada Alice, que no nosso país se cobre tanto imposto de um saco de feijão e não se cobre imposto em letras de crédito agrícola de quem ganha dinheiro vendendo feijão. É um absurdo isso. Somos dos poucos países que não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Nós tínhamos que aumentar a tributação sobre a renda. Já imaginou se somente quem ganhasse mais de 160 mil reais por mês? Você ganha, Alice? Eu não ganho, amiga. Nem eu, nem o Zé. A gente não ganha mais 160 mil por mês. E olha que somos parlamentares, né? Se a gente cobrasse, ao invés de 6%, 9% de alíquota de imposto de renda só para essa parte da população, que corresponde a 0,2%, nós teríamos uma arrecadação de 160 bi em 3 anos. Então, a reforma administrativa nós entendemos como uma jogada da oligarquia brasileira para desviar a atenção do debate que realmente deveria estar sendo feito, que é uma mudança profunda no nosso sistema tributário, tornando-o mais progressivo e menos regressivo. Deputado Zé Guimarães, saiu um estudo agora, importantíssimo, que nos demonstra que somente a simplificação do nosso sistema tributário, sem mudar nada, só simplificar, poderia ter um impacto de até 2% positivo no nosso PIB nos próximos 5 anos. Então, é um absurdo. Nós estamos vendo aqui uma articulação da elite brasileira para impedir que os verdadeiros debates aconteçam e para colocar a conta, mais uma vez, no bolso do servidor público e das pessoas mais pobres. É isso que nós vamos combater. Nós estamos num trabalho intenso de produção de texto, né? Num trabalho intenso de articulação. Fizemos hoje uma listagem dos parlamentares que são governistas, mas que por algum motivo votaram de maneira estranha na PEC emergencial. Levantamos uma quantidade de parlamentares para ir conversar com esses deputados, já foi definido que parlamentar conversa com quem, para que a gente desmonte essa maioria do governo. Eles não podem ter os 308 votos necessários para a aprovação dessa PEC. Bom, já vamos quase terminando, né, Rafael? Mas o professor Israel, Alice, levantou um tema que é muito importante. E a Alice tinha falado que a declaração da
de alguns desses economistas e banqueiros que assinaram esse manifesto, dizer o seguinte: tem que fazer a reforma administrativa, porque senão não vai ter dinheiro para financiar a vacina. Essa é a cantilena, essa é a conversa deles, né? E o professor Israel levantou, fazem 2 anos que, né, Alice, nós estamos tentando votar a PEC da reforma tributária. Exatamente. Tributária, isso que o professor Israel levantou. E a centralidade da nossa proposta é o princípio da progressividade. Quem é rico nesse país tem que pagar imposto. Não paga. Se nós fizéssemos uma reforma... pobre da classe média, viu? Exatamente. Exatamente. Ou seja, há um sacrifício enorme da classe média para baixo no pagamento de imposto, e os mais ricos não pagam coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Portanto, não tem tributação sobre as grandes heranças. É muito pequenininha as grandes fortunas, lucros e dividendos. Os bancos. Portanto, esse país é porque não quer mesmo fazer algo que pudesse dar sustentabilidade à retomada do crescimento da economia brasileira, que é uma reforma tributária justa, progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E a conversa é: o vilão da crise é o servidor público. É o servidor público. É a caricatura dessa visão direitista, ultraliberal, que não dá nenhuma importância ao servidor público, muito menos aos serviços que eles prestam à população. É do motorista da ambulância, né, Alice? Ao médico. Exatamente. É do motorista da ambulância ao porteiro. As pessoas mais simples da sociedade é que estão cuidando, estão evitando morte, minha gente. E essa gente quer tirar toda sorte de direito. Mas nós vamos, e é muito importante, não sei, Alice, se você quer fazer alguma consideração, mas o dia 24... uma coisa que, às vezes, né, tem pessoas que dizem: olha, mas o servidor público, ele não gera bens materiais. A produção, que produção? Né? Como é que você mensura essa produção? E aí, eu acho que a gente deve sempre fazer uma reflexão sobre o que significa servir a sociedade. O que significa você ter uma estrutura montada para o serviço, né, básico, a que todo cidadão, segundo a Constituição, tem direito igual. Tem direito igual. E me parece que essa etapa, né, da sociedade do lucro chegou a tamanha usura, ganância, né, que eles estão abrindo mão de tudo. Estão abrindo mão da democracia. Para eles, a democracia não é mais um valor essencial. Também estão abrindo mão de vida e de uma parcela da sociedade, ou seja, é possível conviver com 30% faminto, precarizado e que não tem direito a nada. Isso está acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte, especialmente com Trump. Depois que eu vi aquelas crianças envolvidas no papel alumínio, aquilo cristalizou essa certeza, né? E agora, para esse segmento do ultralucro, né? Se há um conceito econômico, professor Israel, dessa natureza, eles dizem: não, para que Estado? Nós queremos abrir esse oceano de oportunidades para o segmento privado, não adianta nada disso. Então, eu só quero finalizar dizendo que o servidor público ele pode não produzir bens materiais, mas ele produz algo muito mais rico e valioso, que são bens em serviços. Né? Bens em serviços. Muito. É o direito a esse serviço. E isso daí, né, às vezes é material como vida, às vezes é imaterial como ciência e conhecimento, mas essa produção é uma produção que a sociedade não pode abrir mão. E esse debate nós precisamos fazer com a sociedade brasileira. Né? Querem lhe tirar o direito à educação pública, à saúde pública, né? Cada coisa dessa terá que ser paga ou minimamente voucherizada, que é a cabeça de Paulo Guedes, que é um economista atrasado, já ultrapassado, o que já foi passado para frente em outros países. Paulo Guedes quer trazer agora, a essa altura, para o Brasil. Parece que você está vendo um filme que foi rodado em 1950. E é o que ele quer. Ele quer adotar a voucherização,
não é? E se você quer o serviço, você paga pelo menos uma parte desse serviço. Só que tem uma parte da sociedade que não tem como pagar. Então, reforma tributária democrática, cidadã, progressiva, né, como as entidades têm discutido conosco, a Unafisco, a Fenafisco, não é? E, sem dúvida alguma, a discussão de que bens e serviços são tão valiosos porque planificam a sociedade e garantem direitos a todos, sem ver a quem, como agora as UTIs dos hospitais públicos não estão perguntando a conta bancária de ninguém, estão atendendo a todos. Bom, Saúde, gente. Saúde, vida, né? E vacina, né, Alice, Vacina. professor Israel, deputado Israel. Não sei se o Israel quer falar alguma coisa, mas nós vamos terminando aqui. Quer falar para a gente encerrar, Israel? Eu só queria deixar aqui uma mensagem importante para os atuais servidores que morderam a isca do Paulo Guedes quando ele disse que os atuais servidores não seriam atingidos por essa reforma. Foi uma das maiores mentiras contadas para tentar amenizar a reação dos servidores públicos contra esse ataque. O servidor vai ser atingido no peito por essa reforma. Dos 90 mil cargos do Poder Executivo hoje, cuja metade tem que ser ocupada por servidores concursados, cargos de livre provimento, eles vão perder todos, né? Vão poder perder o cargo por decisão de mero órgão. Olha que loucura, Zé Guimarães. Ninguém está entendendo ainda o impacto disso no atual servidor, porque eles ainda estão com aquela fala do Paulo Guedes. Morderam a isca, essa PEC é a granada que já está no seu bolso, prestes a explodir. Então, eu peço aos servidores mobilização, atenção às redes da frente da deputada Alice Portugal, que é a Frente em Defesa do Serviço Público, atenção às redes sociais da Frente Servir Brasil. Nós estamos o tempo inteiro passando informações, fazendo as nossas mobilizações. Teve uma carreata da polícia, várias outras entidades aderiram, né? Temos um grande movimento dos sindicatos de poder legislativo no Brasil inteiro, o movimento Basta, que está ganhando adesão de outros sindicatos. Mobilizem-se. Essa granada vai explodir no bolso de quem ficar parado nesse momento histórico em que a gente precisa se defender. Pois bem, meus caros, querida Alice, querido Israel, deputado Israel, o nosso chamamento final é, em primeiro lugar, dizer ao servidor público que nós não vamos deixar de lutar, nem resistir. Tudo faremos para interditar essa cruel PEC, esse desserviço que eles querem fazer ao país e ao serviço público. Segundo, pedir que todos se mobilizem, né, Alice, para o dia 24, agora se traz sindicais, os movimentos sociais, as entidades de serviços públicos, servidores públicos, as mais variadas, está todo mundo querendo fazer alguma coisa. Se não dá para fazer a passeata porque não dá, vai para o teu apartamento, põe uma bandeira da tua entidade e grita, não a PEC 32, é uma forma de manifestar. Ocupem as redes sociais de todos nós parlamentares. E ali citou o exemplo do Fundeb. O Fundeb, o novo Fundeb, nós só aprovamos porque fazia tempos que eu não vi uma mobilização dos educadores brasileiros daquele tamanho. Foi aquela mobilização que os deputados ficaram com medo. Ficaram com medo quando o governo apresentou aquela emenda do novo no momento final ali, né, para o custo aluno-qualidade, eles foram derrotados, só tiveram 83 votos, porque tiveram medo dos educadores. Portanto, fica aqui o nosso chamamento. Quero parabenizar os dois, o professor Israel e a doutora Alice Portugal, minha amiga, e dizer que nós vamos estar juntos, sempre em defesa da democracia, da nossa soberania e dos direitos do povo e dos direitos dos servidores. Muito obrigado aos internautas do país inteiro. Rafael, não sei, parece que teve uma forte adesão muito boa, muito grande, e vamos continuar assim. Nós verga, mas não quebra, né? Como se diz aqui no sertão do Ceará. A gente verga, mas não quebra, tá bom? Um beijo grande. Madeira que cupim não rói. Valeu. Tchau, Alice. Um abraço, tchau. gente. Firmes Tchau, aí. Rafael, um abraço. Tchau para todos. Um abraço, Israel. Um abraço, Alice. Valeu, Rafael. Um abraço grande. Valeu.